Saudações digitais, turma, estamos de volta para mais uma capacitação profissional, marketing digital, guia prático, certo? Hoje vamos falar do marketing digital, guia prático. O nosso tema de hoje é marketing de conteúdo. Como é feito? Com que intenção nós criamos o conteúdo nas redes sociais? E por que devemos criar conteúdo nas redes sociais? Então, o nosso treinamento hoje visa trazer o ponto que vai esclarecer e vamos ensinar também como aplicar e como começar a produzir conteúdo a partir da tua casa. Vamos conhecer os formatos de conteúdo e vamos começar a estruturar esses formatos e começar a produzir esses conteúdos. Então, sem mais demora, vamos aqui para o meu computador. Vou começar por partilhar com vocês, né, turma? Para vocês terem uma ideia. Bom, primeira coisa, para quem está entrando no marketing digital e quem já está dentro do marketing digital, tem que entender que existem os canais, as estratégias e as estruturas, ok? Existem os canais digitais, as estratégias digitais e as estruturas, ok? Para nós termos uma ideia. Canais digitais são todos os meios existentes de divulgação de conteúdo no marketing, tal como redes sociais, blogs, sites, e-mail chip, por aí vai. Ou seja, todos os meios de divulgação estão dentro do marketing digital, nós denominamos canais, ok? O Facebook é um canal, o Instagram é um canal, o TikTok é um canal, o YouTube é um canal. Aonde estão as pessoas, então essas pessoas é onde nós vamos divulgar o nosso conteúdo, nós denominamos canais, primeiro ponto. Segundo ponto, as estratégias. O plano de ação para alcançar um determinado objetivo, ou seja, se nós temos os canais, nós precisamos ter estratégia para alcançar um objetivo. Se calhar o objetivo é ter mais visualizações, se calhar o objetivo é ser reconhecido, se calhar o objetivo é vender mais. Tudo depende da tua intenção, daquilo que você definiu como a tua ação, ok? Então, as estratégias mais conhecidas no marketing digital são marketing de conteúdo, gatilhos mentais, anúncios online, SEO e por aí vai. E isso vamos ver aqui dentro do nosso treinamento, ok? E as estruturas são como se fossem os funis. Para cada canal existe um funil. Se eu quero vender um produto, vai existir um funil. Tenho que treinar, me capacitar para entender aquele funil. Então, consolidar esse funil, ok? O funil está dividido em atrair, converter, vender e relacionar. Essas são as estruturas dos funis de venda. E aí também vamos chegar lá ainda dentro do nosso treinamento de capacitação profissional. Bom, sem mais demora, sem querer me estender muito, vamos começar por entender como criar as estratégias. Como vamos produzir as estratégias dentro do marketing digital. Nós vamos começar pelas estratégias, depois vamos descendo para os canais, ok? Bom, as estratégias, antes de nós criarmos as estratégias, temos que entender o que são métricas. Métricas digitais permitem avaliar o desempenho do canal, ou seja, se eu quero saber que tipo de estratégia vou utilizar, eu tenho que ter dados. E os dados que nos dão são as métricas. Então, por meio dessas métricas, eu vou conseguir avaliar que tipo de estratégia eu vou criar para atender a necessidade do meu público-alvo. Se eu quero vender ou a me tornar um influencer, eu tenho que entender quais são as métricas, indicativos, indicadores que mostram que tipo de conteúdo eu vou criar, ok? Bom, então se eu já sei as métricas, eu vou analisar aqui como criar uma estratégia. Primeiro, analisar as métricas dos canais. Esse é o ponto que estávamos aqui a falar. Segundo, definir um objetivo geral e específico, curto e médio prazo, ok? Vai definir um objetivo geral. A gente sai mesmo geral, generalista. Como assim? Eu quero ter uma moto, ok? Para ser generalista, para generalizar. Agora, quando tu dizes, eu quero ter uma moto da marca Y, então estás a especificar. Primeiro vai definir o objetivo geral, depois vai definir o objetivo específico, ok? Depois de definir o objetivo geral e o objetivo específico, vai definir as metas a curto, médio e a longo prazo que vão te ajudar a alcançar os teus objetivos, ok? Bom, definido as tuas metas, os teus objetivos, vai definir também o cronograma de implementação, ok? Quando é que vais implementar, que dia, hora, mês, vais ter cada ação relativamente a essa estratégia. Precisas de um cronograma de implementação. Precisas de saber a hora, o minuto que tu vais implementar cada um desses pontos, ok? Depois vais definir um orçamento. Quanto é que vais gastar para cada ação, para cada movimento, para cada
estratégia, ok? Depois vais apontar os indicadores chaves de desempenho. O que é o KPS? São indicadores chaves que você tem que medir. Por exemplo, se tu disseste que vais alcançar aquele objetivo na sexta-feira e não alcanças, então tens que ter um indicador que mostra que estás a se desenvolver em direção ao teu objetivo. Então o KPS vai ajudar nisso. Depois precisas de ajuda. Quais são as ajudas necessárias que você precisa para alcançar o teu objetivo? Precisa definir essas ajudas. As ajudas necessárias para alcançar o objetivo. Ok? Depois a implementação e depois a avaliação e ajuste. Ok? Precisa ter isso. Implementar, né? Tudo que dizeste, começas a implementar e depois vai fazer as avaliações e os devidos ajustes. Isso aqui tem exemplo de um cronograma. Vamos dar aqui exemplo. Capacitação profissional de marketing digital. Vais pôr os dias que vai decorrer essa capacitação. Gravação de vídeos. Vais pôr o dia que você grava os vídeos. Teste de campanha, vais pôr o dia que você vai começar a testar e o dia que vais terminar os testes. Controle de qualidade, tendência vai ser todo mês de agosto até novembro, ok? Implementação vai ser do início até o fim de agosto. Campanhas e documentação fixa de inscrição. Aqui tu é que decide, né? Datas de entrega e tudo mais. Então, isso é um exemplo de um cronograma que você vai utilizar nas redes sociais. Boa? Boa, isso é só para criar a tua estratégia, você precisa ter esses dados. Para quando compilares com o indicador-chave de desempenho, KPS, como nós dissemos aí anteriormente, você já sabe, não estou a caminhar para a direção certa. Aqui também tem agenda semanal, o que tu vais fazer durante esse período que estiveres a implementar a tua estratégia. Se nós reparamos aqui, temos a segunda-feira. Segunda-feira, reuniões de planejamento, preparação de métricas, reuniões de objetivos. Isso vai fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Na terça-feira também vai fazer o que tu vais aplicar. Aqui já tem um plano semanal. Recomendo que faças um pause para poder entender, né? Qualquer dúvida é só mandar a sua mensagem. Agora estamos a entrar no funil de conteúdo, aquilo que nós dissemos anteriormente. Vou só recuar para vocês poderem perceber. Estamos a falar sobre a estrutura. Nesse momento estamos a entrar na estrutura. Funil de conteúdos para as redes sociais, ok? Sempre vais ter esse funil para o conteúdo. O primeiro ponto, na tua estrutura de conteúdo, né, no teu funil de conteúdo, o primeiro ponto é atrair novos seguidores. E a melhor forma de atrair novos seguidores é usando o Reels, ok? Sempre que tiveres a usar o Reels, então vais conseguir atrair 2, 3, dependendo do teu conteúdo, mais seguidores novos, ok? Feed. O feed alimentar e quebrar objeções dos seus seguidores. Conteúdos no formato feed é para alimentar os teus seguidores, é para quebrar objeções, as dúvidas, as questões que o teu seguidor, cliente vai ter nas redes sociais, ok? Os stories. O story serve para gerar conexões com seus seguidores, ok? Você precisa gerar conexões, precisa fazer com que o teu cliente ou as pessoas que te seguem passem a ver que você afinal é alguém dedicado, alguém que se importa realmente com eles. Por intermédio de mensagem é onde tu vais efetivar as tuas vendas, né? É onde tu vais efetivar as tuas vendas. Como? Por intermédio das mensagens é quando o cliente vai puxar, demonstrando interesse sobre o teu produto, serviço, ideia ou conceito. Como assim, formador? Vocês já repararam que existem profissionais, só para vocês terem uma ideia, que quando postam conteúdo fazem um CTA, uma chamada para ação, e dizem o seguinte: se gostou desse conteúdo, partilha com mais alguém. Se gostou desse conteúdo, envia uma mensagem no direto. Então, isso tudo é para gerar conexões com o seguidor e venda. Quando você pede para o seguidor enviar uma mensagem no direto, é para gerar então a próxima venda ou para gerar a venda. Uma vez que temos isso bem estruturado, vamos passar para o outro ponto, que é a frequência semanal. Repare, neste temos o funil de conteúdo para as redes sociais. Nesse temos a frequência semanal, ok? Para melhor resultado nas redes sociais, principalmente aquele que está a começar, ele tem que ter uma frequência de post por semana, 3 posts por semana. Podes postar de manhã, 1 à tarde, 1 à noite, 3 vezes na semana deve ser a tua frequência, ok? Aqui, isso é para o Reels, para o feed também é a mesma coisa, ok? Isso é o básico, isso é o que a plataforma precisa inicialmente, por causa da grelha de cada plataforma. Uma vez que você tem isso bem estruturado, vai vir para os objetivos estratégicos. Descoberta, ok? Conteúdo para descoberta, vais postar 2 feeds e 6 Reels. São os conteúdos de descoberta. Conteúdo para gerar confiança.
Ou seja, aqui descoberta como é que funciona. São conteúdos que o teu seguidor, que ele não te conhecia, ele não sabe nada sobre você. Então, quando ele vê o teu conteúdo, ele descobre que você existe, descobre que você tem um produto, um serviço, e descobre que você atende uma necessidade ou uma dor dele. Depois vem a confiança, conteúdos para gerar confiança. Diz a regra das vendas que nós compramos de quem nós confiamos, ok? Então, se primeiro nós precisamos confiar, então você tem que ter conteúdos que geram confiança, que você já ajudou X pessoas, que X pessoas já compraram, tudo isso gera confiança. Então, são 6 conteúdos no formato feed para gerar confiança e 3 conteúdos no formato Reels para gerar confiança, ok? Essa é uma estratégia já validada, já testada, que vai te ajudar também na produção do teu conteúdo. E conteúdos de venda. Tu, né, que gostas de vender, nós precisamos de vender para conseguir ganhar dinheiro na internet. Então você tem que ter conteúdos objetivos, conteúdos que falam de venda, conteúdos que o ponto mesmo é vender, quer comprar isso, aproveita o desconto, a promoção. Então são os conteúdos de venda. Dentro desse conteúdo de venda, você aqui tem uma obrigação, repito, tens uma obrigação de criar 4 conteúdos no formato feed para vendas, pode ser imagens, pode ser carrosséis, e 3 conteúdos no formato Reels, que o objetivo também é vender, ok? E o pós-venda é infinito, pessoal. Você pode criar quantos conteúdos pós-venda tu quiseres, ok? E vamos então ver aqui o plano de um mês de conteúdo. Aqui tu podes postar segunda, né? Segunda-feira podes postar Reels, terça-feira feed, às quartas-feiras vais postar Reels, às quinta feed, às sexta Reels, aos sábados, né, tu vais postar feed, domingo tu descansas, ok? Domingo é opcional, se vais postar ou não, para esse conteúdo começar a engajar. Repito, a frequência mínima de conteúdos, Reels, são 3, e de feed também são 3, mas aqui tem um objetivo estratégico que já é validado, já é testado, para aquela pessoa que quer produzir cada vez mais, ok? Bom, aqui, pessoal, turma, só para vocês terem uma ideia, repare essa frequência semanal. Aqui você tem uma frequência semanal, que já é o resumo do que nós vimos, né? 3 para o Reels, 3 para o feed, horário de post, sempre 20 minutos antes do horário que tu defines. Ou seja, se você define que vais postar às 9 horas, tens que postar 20 minutos antes das 9. Isso é, não existe um horário específico. Se eu vou postar às 10, então às 9h40 já tenho que estar a postar o conteúdo, ok? Para dar tempo para o algoritmo processar a informação, e distribuir esse conteúdo. Então, por intermédio disso, você também vai conseguir fazer com que o teu conteúdo chegue a mais pessoas, ok? E aqui está uma observação. Usar palavras controversas para aumentar o alcance, ok? Pessoal, usar palavras técnicas não se recomenda muito para quem está a produzir conteúdo. Quem tem o objetivo de vender pela internet. Se tu tens esse objetivo de vender pela internet, recomendo não usar palavras técnicas, palavras muito profissionais. Não, deves usar palavras controversas, ok? Palavras que a pessoa fica impactada de ouvir. Vou dar aqui exemplo para você poder perceber. Nos últimos tempos faturei 3 milhões de kwanzas. Ok? 3 milhões de kwanzas. Você ouviu o número. Depois eu vou te explicar como faturei esses 3 milhões de kwanzas. Em que período, em que intervalo de tempo. Só para ter uma ideia também. Olha, eu fiquei curado da doença X em apenas 2 dias tomando esse medicamento. Sim, você já está a usar palavras controversas, ok? Você sabe que normalmente para curar uma determinada doença leva um período de tempo, mas depois você explica o processo. Tudo isso é só para reter a atenção, são ganchos. Existem ganchos, né, visuais, vou dar um exemplo. Pode estar mexendo no telefone e dizer, olha, eu aqui faturei X milhões de kwanzas, ganchos visuais. É muito normal isso também acontecer, ok, turma? Bom, então, como criar os melhores conteúdos para o seu público-alvo? Uma vez identificado o teu público-alvo, uma vez que você encontra quem é o teu público-alvo, a melhor forma e atributos para prender a atenção do conteúdo, né? Para prender a atenção do seu público-alvo é entender algumas coisas. E a melhor forma para entender essas coisas é criar um melhor conteúdo para ele. Primeiro ponto que você
deve responder para quem vai criar esse conteúdo. Sim, é uma pergunta, são os 3 exercícios que você tem que responder hoje. Para quem você vai criar o conteúdo? Para deficientes? Para pessoas com depressão? Para pessoas que têm problemas de saúde respiratória? Para pessoas obesas? Para pessoas que vendem produtos específicos? Para dentista? Para quem você vai criar o conteúdo? Depois de você responder essa questão, vai responder a segunda questão. Como se comporta o seu público-alvo? Ok? Tens que entender como é que ele se comporta. Se eu vou criar um conteúdo, eu tenho que entender como é que ele se comporta. Como é que o teu público-alvo se comporta? Ok? Se ele de manhã, logo que acorda, já vai para o telefone. Se ele de manhã, logo que acorda, a primeira coisa é fazer higiene pessoal. Se ele, no período da manhã, quando acorda, primeiro procura se exercitar. Como é que se comporta o teu público-alvo? Tens que entender. Ok? Depois, que informação o seu público-alvo busca? Turma, por que isso é importante? Vou responder essa pergunta. Essa pergunta é importante. Que informação o seu público-alvo busca? É importante porque, só para ter uma noção. Porque se você sabe o que ele busca, fica mais fácil usar palavras-chave de pesquisa dentro do SEO, dentro das redes sociais, para quando ele estiver a pesquisar em algum lugar, você ser a primeira opção, ser a primeira opção do cliente, ser a primeira opção que o Facebook, o Instagram vai entregar, ok? Primeiro ponto. Mesmo para usar palavras-chave na bio, também é necessário saber o que o teu público-alvo busca, ok? Depois de entender isso, em que canais o seu público-alvo mais busca essa informação? Se calhar hoje em dia o teu público-alvo mais busca essa informação no chat GPT. Estamos no tempo 2026, né? E se calhar o que o teu público mais busca atualmente, essa informação é dentro do chat GPT. Então é interessante também analisar isso, onde ele busca a informação. Terceiro, que conteúdo produzir para o seu público-alvo? Ok? Já sabes que tipo de conteúdo vais produzir, de entretenimento, de humor, educacional, dramáticos. Você que tem que escolher que tipo de conteúdo vais produzir para o seu público-alvo. Agora, a outra pergunta é como vais produzir esse conteúdo? Né? Vais usar uma câmera? Vais usar um telefone? Vais usar equipamentos ou vais contratar uma equipa? Como vais produzir esse conteúdo? É importante também validar essa informação. Sétima pergunta, onde produzir esse conteúdo? O local. Vou produzir na minha casa, vou produzir na rua, num bar, num restaurante, numa festa. Aonde vais produzir esse conteúdo? É importante. No ginásio, numa farmácia, num hospital, numa clínica. Aonde vais produzir esse conteúdo? Ok? Depois de responder essa questão, qual é o CTA que você pretende, ou seja, que você pretende do seu público-alvo? Qual é o CTA que você vai fazer para o seu público-alvo? Qual a chamada para ação que você vai fazer para o seu público-alvo? É importante você também ter essa noção. Qual é a chamada de ação que vai fazer para o seu público-alvo, ok? Oitavo, quando vais produzir esse conteúdo? É necessário ter uma data. Levantaste essas informações, quando é que vais começar a produzir esse conteúdo? E o último, planeje o conteúdo, né? Aqui tem, podes planejar o conteúdo, aqui tem, como podem ver. Planeje o conteúdo, né? Planeje o conteúdo útil e relevante. Vai resolver o problema dele? O teu conteúdo tem que ser útil e relevante. E se vai resolver o problema do teu seguidor. Se o teu conteúdo não for útil ou relevante, então fica muito mais difícil, fica complicado resolver a dor do teu cliente. Então tens que produzir um conteúdo que vai ser útil e vai ser relevante para o seu público-alvo. Ok? Bom, sem mais demora, não vamos nos estender muito tempo. Bom, aqui tem algumas ferramentas que vão te ajudar na produção de conteúdo. Temos o Google, temos o ChatGPT, temos o Canva e temos o Readme. Essas são as ferramentas que muitas das vezes vão te ajudar a produzir conteúdos para o teu público-alvo, ok? Depois, textos. É necessário saber os formatos de conteúdo. Existem 4 formatos de conteúdo hoje em dia. Texto, áudio, imagem e vídeo, né? Tu aqui tens esses formatos de conteúdo que vão te ajudar a produzir conteúdo para o seu público-alvo. Reforço. Então, você precisa disso para produzir conteúdo para o seu público-alvo. E canais de edição. Você precisa de um canal para editar o teu vídeo. Todos os vídeos de publicidade e vendas devem ser VSL. O que é VSL? São vídeos de venda.
Quando você quer fazer um vídeo de publicidade, ou quando você quiser fazer um vídeo de propaganda, tem que ser VSL, vídeos de vendas, ok? Não podes perder muito tempo em querer enrolar o teu público, não. Vais fazer um vídeo onde o objetivo é a venda. Bom, aqui temos agora também plataformas para gerir as redes sociais. Existem duas plataformas, e depois vamos ver na aula prática, essas duas plataformas que te ajudam a gerir as redes sociais. Temos o MLabs e temos o Meta Business Suite. Gestão de redes sociais é o processo de criar, publicar, analisar, interagir com conteúdo em plataformas de redes sociais com o objetivo de alcançar metas específicas de uma empresa, marca ou indivíduo. Repito, essas duas são as ferramentas mais usadas para a gestão de redes sociais. A desvantagem da Meta qual é? Só pode gerir produtos da Meta. Já o MLabs vai gerir vários produtos, ok? Boa. Então, aqui se quiser gerir produtos para as redes sociais, esse é o processo. Usar para essas plataformas. Para começar no marketing digital, é preciso estar disposto a não se importar com o que as pessoas pensam. Ou seja, não pensar o que as pessoas vão pensar de ti. Se você ficar muito focado no que as pessoas vão dizer ou vão pensar, então você vai ficar preso, não vai produzir os melhores conteúdos. Mas se você se soltar, vai conseguir produzir os melhores conteúdos dentro da tua plataforma. Vamos lá? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje, produção de conteúdo. Espero que tenhas gostado, espero que aprendeste alguma coisa. Vais continuar aqui conosco, vais dar o teu melhor para entender esse conteúdo e vais aplicar. Desde já agradeço a sua participação dentro da nossa aula e até já. Muito obrigado.